Testemunho CCB, jovem curou insuficiência mitral no culto. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, um daqueles dias em que o sol brilhava forte, mas o coração parecia pesado. Eu, um jovem de 23 anos, sentia que a vida estava escorrendo entre os dedos. Há cerca de um ano, após um check-up de rotina, descobri que tinha uma insuficiência mitral moderada. O médico explicou com termos técnicos que a válvula do meu coração não estava fechando direito, fazendo com que o sangue voltasse em vez de seguir seu caminho. As palavras dele ecoaram na minha mente como um sino fúnebre. Você vai precisar de acompanhamento constante, pode ser que piore, e no futuro, talvez precise de cirurgia. Naquela época eu não dei tanta importância. Afinal, não sentia nada, só um cansaço maior depois de subir escadas ou correr um pouco. Mas com o tempo os sintomas foram aparecendo. Um dia, depois de um culto, enquanto ajudava a guardar as cadeiras, senti uma falta de ar tão forte que precisei me sentar. As pernas tremiam, o peito parecia que ia explodir, e um suor frio desceu pela minha testa. Os irmãos notaram e me levaram para casa. Minha mãe, uma serva do Senhor de longa data, olhou para mim com olhos cheios de lágrimas e disse: "Meu filho, isso não é normal. Precisamos orar." Os exames seguintes confirmaram que a situação havia piorado. A insuficiência mitral agora era classificada como severa. O cardiologista, um homem sério, me olhou nos olhos e falou: "Você não pode mais fazer esforço físico. Nada de carregar peso, correr ou ficar muito tempo em pé. E vai precisar tomar remédios para o resto da vida." Aquilo foi como uma facada. Eu era jovem, trabalhava na construção com meu pai, gostava de jogar futebol com os irmãos da igreja. Como ia viver assim? A cada dia a fraqueza aumentava. Às vezes deitava na cama e sentia o coração bater descompassado, como se estivesse lutando contra algo invisível. As noites eram as piores. Ficava acordado, ouvindo o relógio marcar as horas, enquanto a ansiedade apertava meu peito. Será que vou piorar? Será que um dia não vou aguentar mais? As lágrimas molhavam o travesseiro, e eu me sentia tão sozinho, mesmo com a família ao lado. Minha mãe sempre me lembrava: Deus é fiel. Ele não nos desampara. Mas, naqueles momentos de dor, era difícil enxergar a luz. Um domingo, durante o culto, enquanto os irmãos cantavam um hino, Deus é amor, senti uma dor aguda no peito. Era como se alguém estivesse esmagando meu coração com as mãos. Respirei fundo, tentando disfarçar, mas a dor não passava. O irmão que estava ao meu lado percebeu e sussurrou: "Irmão, você está bem?" Balancei a cabeça, mas ele não se convenceu. Chamou meu pai, que me levou para fora da sala. Sentamos em um banco no pátio da igreja, e foi ali, sob a sombra de uma árvore, que desabei. "Pai, não aguento mais. Não quero viver assim." Meu pai, um homem de poucas palavras, mas de muita fé, colocou a mão no meu ombro e disse: "Filho, hoje é o dia. Vamos pedir ao Senhor que te cure. Não é pela nossa vontade, mas pela dele." E ali mesmo, ajoelhados no chão de terra, começamos a orar. Não foram palavras bonitas ou elaboradas. Foram gemidos, lágrimas, um clamor que vinha do fundo da alma. "Senhor Jesus, tu sabes a minha dor. Tu vês o meu sofrimento. Se for da tua vontade, me cura. Não quero mais viver preso a remédios e medos. Mas que a tua vontade seja feita." Quando voltamos para a sala, o culto ainda estava acontecendo. O irmão que presidia estava lendo a palavra, e algo dentro de mim disse: "Fique." Não era só uma voz, era uma certeza. Fiquei em pé, mesmo com a dor ainda latejando no peito. De repente, o irmão parou a leitura e olhou para a congregação. "Irmãos, sinto no meu coração que há alguém aqui que precisa de uma bênção especial do Senhor. Alguém que está sofrendo no corpo. Que se levante e venha à frente." Meu coração disparou. Era como se aquelas palavras fossem só para mim. Hesitei, mas uma força me fez levantar. Caminhei até a frente, tremendo. O irmão me olhou e perguntou: "Qual é o seu nome, irmão?" "Daniel", respondi com a voz embargada. Ele então estendeu as mãos sobre minha cabeça e começou a orar. Não foi uma oração longa, mas foi poderosa. "Senhor Jesus, este teu servo está aqui, diante de ti, com fé. Tu conheces a sua dor, tu conheces a sua necessidade. Se é da tua vontade, cura-o agora mesmo. Em nome de Jesus." Nesse momento senti algo estranho. Era como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo, começando da cabeça e descendo até os pés. A dor no peito, que há meses me atormentava, simplesmente desapareceu. Não foi aos poucos. Foi instantâneo. Abri os olhos, surpreso, e olhei para o irmão. Ele sorriu e disse: "Irmão, você sente algo?" "A dor foi embora", respondi, ainda sem acreditar. "Glória a Deus!" exclamou ele, e a congregação toda começou a louvar. Mas eu ainda tinha dúvidas. Será que era só emoção?
Será que a dor voltaria? O irmão que presidia então falou: Irmãos, vamos orar mais uma vez para confirmar esta bênção. Todos se ajoelharam, e eu também. Dessa vez a oração foi em silêncio, cada um clamando em seu coração. E foi ali, de joelhos, que senti uma paz que nunca havia sentido antes. Uma voz suave, mas clara, parecia sussurrar no meu espírito: Filho, está feito. Confia em mim. No dia seguinte fui ao médico. Ele me examinou, ouviu meu coração e franziu a testa. Daniel, seu coração está normal. Não estou ouvindo nenhum sopro. Vamos fazer um ecocardiograma para confirmar. O exame foi marcado para a mesma semana. Quando os resultados saíram, o médico me olhou incrédulo. Não tem mais nada. A válvula mitral está funcionando perfeitamente. Não há sinal de insuficiência. Ele balançou a cabeça, como se não acreditasse no que via. Isso não é comum. É como se você nunca tivesse tido nada. Saí do consultório e liguei para meu pai. Não consegui segurar as lágrimas. Pai, Deus me curou. O médico disse que estou bom. Do outro lado da linha, ouvi meu pai chorar também. Glória a Deus, filho. Eu sabia que ele não ia nos deixar. Naquele domingo seguinte, voltei à igreja para dar o meu testemunho. Falei de toda a minha luta, dos medos, das noites em claro, da dor que parecia não ter fim. Mas também falei da misericórdia de Deus que ouviu o meu clamor e me livrou. Quando terminei, muitos irmãos vieram me abraçar, alguns chorando, outros louvando a Deus. Uma irmã mais velha, que sempre me encorajava, segurou minha mão e disse: Filho, isso não é só para você. É para todos nós vermos que Deus ainda opera maravilhas. Ele não mudou. Hoje, passados alguns meses, vivo sem medos. Corro, trabalho, ajudo na igreja sem nenhuma limitação. Mas o mais importante não é a cura física. É a certeza de que Deus está sempre perto, mesmo quando não sentimos. Ele ouve as nossas orações, mesmo quando achamos que não há resposta. Ele conhece as nossas dores e, no seu tempo, age. Às vezes, quando estou quieto, lembro daquele domingo em que a dor foi embora. Não foi um homem que me curou. Não foi remédio. Foi o poder de Deus, manifesto na simplicidade de um culto, na fé de um pai, na oração de irmãos que nem sabiam meu nome, mas intercederam por mim. E isso me ensina uma coisa: a fé não é só para os momentos fáceis. É para quando a noite é longa, o corpo dói e a esperança parece distante. Porque é nessas horas que Deus mostra que Ele é Deus. Hoje só tenho gratidão. Gratidão por uma igreja que ora, por pais que não desistem, por um Senhor que nunca nos abandona. Que este testemunho sirva para encorajar alguém que está passando por uma prova. Não desista. Clame. Deus ouve. Ele é fiel. E quando menos esperamos, Ele age. Para a glória do seu nome. Amém. Era uma tarde de quarta-feira, dia de culto de doutrina, quando o irmão que presidia leu as palavras de Tiago: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Enquanto ele lia, senti o coração arder dentro de mim. Não era só uma lembrança do que Deus já tinha feito, mas uma certeza de que ele ainda queria falar através daquele jovem que meses antes não conseguia nem respirar direito. Naquela mesma semana, um irmão que trabalhava comigo na obra me perguntou: E aí, moço, como está esse coração? Eu sorri e respondi: Está bom, irmão. Mas não é por mim que estou aqui. É por causa da bondade de Deus. Ele abaixou a cabeça, pensativo, e depois confessou: Eu também tenho um problema no coração. Os médicos falam que é coisa séria, mas eu não tenho contado para ninguém. Só para Deus. Na hora não disse nada. Só coloquei a mão no ombro dele e falei: Vem no culto. Deus não mudou. E ele veio. No domingo seguinte, durante o culto da manhã, enquanto os irmãos cantavam Glória a Deus nas alturas, eu olhei para ele e vi o rosto molhado de lágrimas. Não precisei perguntar. Sabia que Deus estava falando com ele. Quando chegou a hora dos testemunhos, ele se levantou, tremendo. Irmãos, eu não sou de falar, mas hoje não posso ficar calado. Esse moço aqui apontou para mim, me falou que Deus não mudou. E eu precisava ouvir isso. Porque eu andava com medo. Medo de não ver meus filhos crescerem, medo de deixar minha esposa sozinha. Mas hoje, enquanto cantávamos, senti uma paz que não é deste mundo. Não sei se vou sarar amanhã ou daqui a 10 anos, mas sei que Deus está no controle. E isso basta. O culto terminou, mas a obra de Deus não. Na semana seguinte, esse irmão voltou com um relato que deixou todos emocionados. Fui no médico ontem. Ele olhou meus exames, olhou para mim e falou: Não entendo. Esses resultados são de um coração saudável. Não tem mais nada do que aparecia antes. Ele não gritou, não pulou. Só chorou quietinho e repetia: Glória a Deus. Glória a Deus.
Os irmãos se aproximaram, alguns de joelhos, outros de mãos levantadas, e começaram a louvar. Não era alegria barulhenta, era gratidão profunda. Aquela que só vem quando a gente vê a mão de Deus agindo onde os homens dizem que não tem jeito. Mas não para por aí, porque Deus não faz acepção de pessoas. Alguns dias depois, uma irmã que sofria há anos com dores nas costas, tão fortes que não conseguia nem varrer a casa, e chegou no culto com o rosto iluminado. Irmãos, eu não vim aqui para falar de mim, vim para falar de Deus. Ontem, enquanto eu orava, lembrei da história desse jovem, olhou para mim, e pensei, se Deus fez por ele, pode fazer por mim. Não pedi para sarar, só pedi para aguentar. Mas Deus, na sua misericórdia, tirou toda a dor. Hoje acordei e não senti nada. Nada. E não foi remédio, não foi médico. Foi Jesus. Ela não tinha mais palavras. Só repetia, obrigada, Senhor. Obrigada. E assim como uma tocha que passa de mão em mão, os testemunhos começaram a se multiplicar. Um irmão que há meses não conseguia dormir por causa de uma dor de cabeça constante, de repente, dormiu a noite toda em paz. Uma irmã que tinha problemas nos rins recebeu o resultado dos exames com a frase do médico: não entendo, mas está tudo normal. Um casal que há anos tentava ter um filho e não conseguia, chegou com a notícia de que ela estava grávida. Não eram coincidências. Eram respostas. Respostas de um Deus que não se esquece dos seus, que ouve o clamor dos que confiam nele, que age quando menos esperamos. Mas nem tudo é milagre instantâneo. Tem irmãos que ainda esperam. Tem irmãos que ainda choram. Tem irmãos que ainda perguntam: por que comigo não? E é nessas horas que a igreja se mostra como família. Porque a fé não é só para quando a gente recebe o que pedimos. É para quando a gente continua crendo mesmo sem ver. É para quando a gente abraça o irmão que está fraco e diz: vem, vamos orar mais uma vez. É para quando a gente lembra que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Eu me lembro de uma irmã, já de idade, que há anos lutava contra uma doença que os médicos diziam não ter cura. Ela nunca deixou de vir aos cultos, mesmo quando mal conseguia andar. Um dia, depois de um culto de oração, ela me chamou e falou: filho, você acha que Deus vai me curar? Não tive coragem de mentir. Não sei, irmã, mas sei que Ele está com você. E isso é mais importante que qualquer cura. Ela sorriu, daquele jeito sábio de quem já viveu muito, e disse: você tem razão. Porque se Ele não me curar aqui, um dia vou estar com Ele no céu. E lá não tem mais dor. Essa irmã partiu alguns meses depois. Mas até o último dia, ela louvava. Até o último dia, ela testemunhava. Porque a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Depende de quem nós servimos. E é isso que a Congregação Cristã no Brasil ensina. Não é uma fé de resultados, é uma fé de relacionamento. Não é uma fé que depende de milagres, mas uma fé que confia no milagreiro. Porque às vezes Deus cura. Às vezes Ele fortalece. Às vezes Ele leva para casa. Mas em todas as coisas, Ele está conosco. E isso é suficiente. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele domingo em que Deus me curou não foi só para mim. Foi para mostrar a muitos que Ele ainda é o mesmo. Que os cultos não são só reuniões, são momentos onde o céu se encontra com a terra. Que as orações não são só palavras, são conversas com um Pai que nos ama. Que a igreja não é só um lugar, é um corpo vivo, onde cada membro sofre e se alegra junto. E se você está lendo isso hoje e está passando por uma prova, quero te dizer uma coisa: não desista. Não importa o que os médicos falam, não importa o que os homens dizem. Deus é maior. Ele sabe do seu nome, Ele conhece a sua dor, Ele conta as suas lágrimas. E no tempo certo, Ele vai agir. Pode ser que a cura venha hoje. Pode ser que venha amanhã. Pode ser que venha só no céu. Mas uma coisa é certa, Ele nunca te abandonará. Por isso, continue orando. Continue vindo aos cultos. Continue lendo a palavra. Continue confiando. Porque a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo como a gente quer. É a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece errado. E isso, irmão, isso é paz. Paz que o mundo não pode dar, mas que Jesus dá de graça. Que Deus abençoe a todos. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e encha de esperança os que estão desanimados. Porque Ele é fiel. E Ele cumpre a sua palavra. Amém. No dia seguinte à minha cura, acordei com um sentimento que não sabia explicar. Não era só alívio por não sentir mais a dor no peito ou a falta de ar que me acompanhava há meses. Era algo mais profundo, como se o próprio Espírito Santo estivesse confirmando em meu coração: filho, foi eu. E aquilo me encheu de um temor santo, daqueles que faz a gente cair de joelhos sem nem perceber. Lembro que fui até a cozinha, onde minha mãe já estava preparando o café.
Ela virou para mim com os olhos cheios d'água e disse: Meu filho, ontem eu não dormi. Fiquei orando a noite toda, agradecendo a Deus. Porque eu sabia que Ele ia te curar, mas ver com meus próprios olhos é diferente. E ali, entre o cheiro do pão quente e o barulho da chaleira, nós dois choramos juntos. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas daquelas que só quem já viu a mão de Deus na própria vida entende. Mais tarde, quando cheguei no trabalho, os colegas logo notaram a diferença. Um deles, que sempre me via tomar remédio ou fazer pausa para respirar, perguntou: E aí, melhorou? Eu só sorri e falei: Deus me curou. Alguns olharam com espanto, outros com descrédito, mas tinha um irmão da igreja que trabalhava comigo, o irmão Paulo. Ele me olhou nos olhos e disse: Glória a Deus. Eu sabia que ele ia fazer. E ali mesmo, no meio da oficina, nós dois nos ajoelhamos atrás de uma máquina e agradecemos ao Senhor. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Foi só: Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Mas era o suficiente. Naquela noite, no culto de doutrina, o irmão que presidia pediu que eu desse um testemunho. Fiquei nervoso porque nunca tinha falado na frente de tanta gente. Mas quando abri a boca, as palavras saíram sozinhas. Contei como era viver com aquele problema, como os médicos falavam que ia piorar, como minha família sofria junto. E então falei do domingo anterior, do momento em que o irmão impôs as mãos sobre mim e orou. Não senti nada na hora, eu disse. Mas quando cheguei em casa, comecei a perceber que a dor tinha ido embora. E ontem no médico, o exame mostrou que o meu coração está normal. Os médicos não entendem, mas nós entendemos. Foi Deus. Quando terminei, o culto parecia que tinha ganhado outra dimensão. Não era mais só uma reunião, era um momento de adoração pura. Os irmãos começaram a cantar A Deus demos glória com uma unção que só quem já sentiu o poder de Deus sabe descrever. Alguns choravam, outros levantavam as mãos. E eu, ali no meio deles, só conseguia pensar: isso aqui é o céu na terra. Nos dias que seguiram, muitas pessoas vieram me procurar. Um irmão mais velho, que tinha problema nas pernas há anos, me pediu: Meu filho, ora por mim. Não era uma ordem, era um pedido cheio de fé. Nós nos ajoelhamos ali mesmo, no pátio da igreja, e clamei a Deus com as mesmas palavras que o irmão tinha usado por mim: Senhor, se for da tua vontade, cura este teu servo. Não sei se ele foi curado na hora, mas sei que ele saiu dali com uma esperança que não tinha antes. E isso, para mim, já era um milagre. Tinha também a irmã Maria, que há meses lutava contra uma depressão tão forte que não conseguia nem sair de casa. Ela me abraçou e disse: Seu testemunho me deu forças para vir hoje. Obrigada. Não eram palavras vazias. Eram palavras de alguém que estava vendo uma luz no fim do túnel. E isso me fez entender que Deus não cura só o corpo. Ele cura a alma, o espírito, os pensamentos. Ele restaura o que estava quebrado, mesmo que a gente não veja de imediato. Uma coisa que aprendi nesse tempo é que os milagres de Deus não são só para quem recebe. Eles são para quem vê, para quem ouve, para quem acredita que ainda hoje Deus faz o impossível. Quantas vezes a gente lê na Bíblia sobre Jesus curando cegos, paralíticos, leprosos e pensa: como deve ter sido lindo ver aquilo. Mas a verdade é que Deus não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda liberta. Ele ainda salva. E muitas vezes Ele usa a nossa vida para mostrar isso para outras pessoas. Teve um domingo em que uma família visitou a igreja pela primeira vez. Eles vieram porque a filha deles, uma menina de 8 anos, tinha um problema no coração desde que nasceu. Os médicos diziam que ela precisaria de cirurgia, mas o risco era grande. Quando o irmão que presidia soube que eles estavam ali, pediu que eu fosse até eles. Contei meu testemunho, simples, sem enfeites. A mãe da menina chorou e disse: Nós não sabemos mais o que fazer. Já oramos tanto. Eu só falei: Irmã, Deus ouve. Ele sabe do nome da sua filha. Ele conhece cada batida do coração dela. Confie nele. Na semana seguinte, eles voltaram. E dessa vez a menina veio correndo para mim, sorrindo. Tio, eu não preciso mais da cirurgia. O médico falou que meu coração tá bom. A mãe dela não conseguia parar de chorar. E ali, mais uma vez, vi que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ouve o clamor do seu povo, seja de um jovem, de uma criança, de um idoso. Não importa a idade, não importa a situação. O que importa é a fé. Mas nem tudo são rosas. Teve um dia em que um irmão me procurou desanimado. Ele tinha um câncer e os médicos tinham dado poucas esperanças. Por que Deus curou você e não me cura? Ele perguntou. Não tinha uma resposta fácil. Só consegui dizer: Irmão, eu não sei por que Deus faz as coisas do jeito que faz. Mas eu sei que Ele te ama. E sei que seja aqui ou no céu, Ele vai te dar a vitória. Nós oramos juntos, e ele saiu mais leve.
Não porque a doença tinha ido embora, mas porque ele sentiu que não estava sozinho. Isso me fez lembrar de um culto em que o irmão que presidia falou sobre o apóstolo Paulo e o seu espinho na carne. Deus não tirou, mas deu graça suficiente. E às vezes é assim conosco. A cura não vem como a gente quer, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. E isso é um milagre tão grande quanto a cura física. Com o tempo comecei a entender que o meu testemunho não era só sobre um coração que foi curado. Era sobre um Deus que se importa com cada detalhe da nossa vida. Que ouve quando a gente chora no travesseiro. Que vê quando a gente se ajoelha sozinho no quarto. Que conhece as nossas fraquezas e mesmo assim nos chama de filhos. Uma noite, depois de um culto, fiquei sozinho na igreja por alguns minutos. Olhei para os bancos vazios, para o púlpito, para o lugar onde tinha sido orado por mim. E ali em silêncio, Deus falou no meu coração: Filho, você foi curado para me glorificar. Não esconde essa luz debaixo da mesa. Fala do meu amor. Fala do meu poder. Porque muitos ainda não me conhecem. E desde então, sempre que tenho oportunidade, conto o que Deus fez. Não para me exaltar, mas para que outros saibam que Ele é real. Que Ele não é um Deus distante, mas um Pai que se aproxima. Que Ele não é um Deus mudo, mas aquele que fala através da sua palavra, dos seus servos, dos seus milagres. Hoje, quando vejo alguém passando por uma prova, não falo palavras vazias. Não digo vai dar tudo certo, só para consolar. Digo, Deus está contigo. E se Ele está contigo, ninguém pode contra ti. Porque aprendi que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que no meio deles, Deus está agindo. E se você está lendo isso hoje e pensa que sua situação é sem saída, quero te dizer, Deus não se impressiona com o tamanho do seu problema. Ele é maior, muito maior. Ele fez o mar se abrir, fez o sol parar, fez os mortos ressuscitarem. E Ele pode mudar a sua história. Talvez não do jeito que você espera, mas do jeito que Ele sabe ser melhor. Por isso, continue vindo aos cultos. Continue orando, mesmo que pareça que Deus não está ouvindo. Continue lendo a Bíblia, mesmo que não entenda tudo. Continue confiando, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Porque a fé não é ver para crer, é crer para ver. E quando a resposta vier, e ela vai vir, não se esqueça de uma coisa: volte e conte aos outros. Porque o mundo precisa saber que Deus ainda faz milagres. Que Ele ainda muda vidas. Que Ele ainda é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Que Deus abençoe a todos os que estão lendo este testemunho. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e encha de esperança os que estão desanimados. Que Ele nos dê forças para continuar firmes, mesmo quando o caminho é difícil. Porque Ele é fiel. E Ele cumpre a sua palavra. E que assim como Ele curou o meu coração, Ele cura o seu, seja no corpo, na alma ou no espírito. Porque o nosso Deus é Deus de milagres. E para Ele nada é impossível. Amém.